Diz assim a palavra de Deus em João, capítulo 4, 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse: Eu sou eu que falo contigo. Amém. Vamos ter um momento especial agora, um número especial de louvor a Deus pela vida das mulheres da igreja. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno poder, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel,
Obrigado, que Deus abençoe todas as irmãs, né? As irmãs saibam que Deus é fiel. Amém? Nos últimos domingos nós temos falado sobre quem Deus é. E alguém pode ter faltado um domingo ou outro por algum motivo, mas de um modo geral eu acredito que nós estamos percebendo aí que para responder esta pergunta está sendo apresentada uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Você não é capaz de compreender a Deus sem que você compreenda a pessoa de Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus. E nós, então, escolhemos esse tema nesta noite. Eu sou quem vocês buscam. E nós escolhemos como um texto base, então, João, capítulo 4, e eu li os versículos 25 e 26, que é um trecho da palavra de Deus muito conhecido. Jesus, ele estava passando pela cidade de Samaria, e ele agora encontra uma mulher ao meio-dia e tem um diálogo com ela. Ele pede água a essa mulher, porque a Bíblia diz que Jesus, cansado da viagem, ficou com sede. E ele encontra essa mulher, e aí há um diálogo entre Jesus e essa mulher. Primeiro, a mulher estranha muito, porque Jesus era judeu, ela era samaritana. Os samaritanos eram tidos pelos judeus como uma classe inferior de pessoas. Então nós temos aqui essa mulher com diversas situações que poderiam depreciá-la. Por exemplo, ela era samaritana, era mulher, e os judeus não tinham um passo de igualdade aí, né? Uma ideia que nós tentamos refutar com o cristianismo. Mas no judaísmo, o próprio judeu orava: Senhor, muito obrigado porque eu nasci homem, nasci judeu e nasci, enfim, obrigado porque eu sou eu. Né? E aí tinha uma depreciação quanto ao outro gênero. E nós, então, encontramos nesse texto Jesus rompendo todas essas barreiras. É uma mulher que ela já tinha sido casada várias vezes, estava com o seu marido, que ela nem poderia ser chamado de marido que ela estava, e ela provavelmente foi naquele horário, naquele momento, para não encontrar com ninguém lá, porque era a pior hora do dia para que uma pessoa fosse buscar água, enfim. Mas Jesus tem um diálogo com ela. E essa mulher, apesar de todas estas coisas, ela era uma profunda conhecedora das coisas de Deus. Porque o diálogo entre Jesus e ela acontece num alto nível teológico, num alto nível de, assim, um diálogo muito interessante. E em determinado momento, ela faz uma pergunta: aonde é que nós devemos cultuar a Deus? É uma pergunta profunda, de uma resposta difícil. Mas Jesus vai dizer: olha, vai chegar um momento, e chegou agora, que não importa mais que as pessoas adorem a Deus num templo, mas que elas tenham uma adoração agora nos seus corações, em espírito e em verdade. E essa conversa com essa mulher transforma essa mulher, de forma que ela nem leva água para casa, ela foi buscar água, e ela volta para a casa dela, para a aldeia lá dela, para o local onde ela reside, fala com as pessoas, e ela é, vamos dizer assim, uma missionária, que agora convida as pessoas a se encontrarem com Jesus, e as pessoas já vão dizer assim: olha, nem pelo que ela tem dito, mas pelo que nós temos visto, efetivamente esse é o Messias. Mas nesse texto, e pode se passar de uma forma desatenciosa, e eu queria que você observasse o versículo 26. Porque no versículo 26, Jesus usa uma palavra ou duas palavras especiais. Ele vai dizer assim: eu sou. Eu sou. Versículo 26 de João 4. Eu o sou, eu sou. Isso tem um significado muito especial. Porque aquela mulher estava falando sobre um provável Messias, sobre a aparição de alguém que viria da parte de Deus. E Jesus diz: eu sou. Mas para alguém que ler esse texto pode entender de uma forma superficial. Mas eu convido você para voltarmos lá para Êxodo 3. Êxodo capítulo 3. Eu vou ler dos versículos de 1 a 14. E você vai ver a profundidade do que Jesus está falando com eu sou.
Êxodo 3, de 1 a 14. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, Eteu, Amorreu, Perizeu, Eveu, Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o teu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Queridos, a Bíblia hebraica, a língua original do Velho Testamento, apresenta a nós 4 letrinhas. A letra Y, H, W, H. Nós simplesmente não sabemos ler esse nome. Nós não compreendemos a profundidade desse nome, porque ele é conciso, ele é como que compacto. Ele diz assim: Eu sou. Esse é o nome do nosso Deus. Eu sou. É tão difícil para nós explicarmos o nome de Deus. Os escribas, eles preocupados com o uso incorreto do nome de Deus, eles simplesmente colocavam essas 4 letrinhas. Eu sou, na língua hebraica. E a forma e o sotaque, vamos dizer assim, como é dito esse nome, né, o fonema especial foi esquecido. Nós não sabemos falar o nome de Deus. Nós não conseguimos verbalizar esse nome na sua língua original. Nós não sabemos dizê-lo porque ficou perdida essa informação. Algumas pessoas têm chamado de Jeová, Iavé, mas nós simplesmente não sabemos. Isso é uma coisa muito interessante. Mas na história, as pessoas sabem que o nome do nosso Deus é Eu Sou. E esse nome, ele quer dizer muita coisa. Primeiro, quando você diz esse nome, quer dizer que ele está num eterno presente. Eu sou. Ou seja, Deus não era, Deus não será, Ele é. Para nós que estamos dentro do tempo, é muito difícil termos uma compreensão da eternidade de Deus. Algumas pessoas pensam que Deus, ele é alguém que vive há muito tempo, então está muito velhinho, né? E algumas pessoas imaginam Deus
como alguém assim que no decorrer do tempo vai mudando. Mas o nome de Deus é Eu Sou, no eterno presente. Para Deus não existe futuro, não existe passado. A Bíblia diz assim, de eternidade a eternidade tu és Deus. E nós temos essa dificuldade. Se alguém pedisse para você o nome do seu Deus, qual é? Que Deus você professa? Você diria, o nome dele é Eu Sou. Agora, na história, muitas pessoas têm atribuído a si mesmas esse título de Deus, Eu Sou. Eu não vou ler aqui o texto de Isaías 47, mas quem está marcando, em Isaías 47, existe o povo da Babilônia que se intitulava de Eu sou isso, eu sou aquilo, mas em Isaías 47, Deus está profetizando contra a Babilônia, dizendo, olha, você pensa que você é, mas quem realmente é sou eu, Senhor, e você não passa de algo que vai ficar pelas areias do tempo, mas eu continuo sendo aquele eterno eu sou. A Bíblia diz assim em Isaías 43:11, Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. A Bíblia é muito clara ao afirmar. A minha busca nessa série de mensagens é que você compreenda que só há salvação em Deus. Não existe um outro caminho, não existe um outro propósito, não existe um outro local que você possa encontrar salvação. A Bíblia é muito categórica em afirmar isso. É um cuidado que a Bíblia tem. A Bíblia diz em Isaías 44:6, Assim diz o Senhor, Rei de Israel, Eu, o teu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Ou você tem Deus, ou você não tem absolutamente nada. Ou você está com Deus, ou você não é absolutamente nada. Ou você pertence ao eu sou, ou simplesmente você não é. Ou você está com Deus e tem razão de existir, ou você não tem Deus e não tem razão de existir. Deus é a razão de existir. Mas existe um momento na história onde a Bíblia nos apresenta a revelação de Deus. Eu gostaria de que alguns minutos você me acompanhasse nesse raciocínio. Levando-se em conta que Deus é Espírito, que a Bíblia diz que assim o é, inclusive no diálogo que Jesus diz àquela mulher samaritana, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é simplesmente impossível de ser conhecido. Nós, pela nossa iniciativa, por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, nós não podemos conhecer a Deus. Agora tem um problema, né? Eu sempre pensei que eu querendo conhecer a Deus, ele se mostraria, eu o conheceria. Exatamente isso. A revelação de Deus parte de Deus e não de nós. Então, existe a chamada revelação geral. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Salmo 19, de 1 a 4. Vamos conhecer como Deus se revela de uma forma geral a todas as pessoas. Como é que Deus faz isso? Vamos ver em Salmo 19, 1 a 4. A Bíblia vai dizer assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Para um bom observador da natureza, dos céus, das estrelas, das órbitas, das leis que regem o nosso universo, isso de uma forma geral revela quem Deus é. Muita gente tem dito que as pessoas chamam de natureza, a mãe natureza, ou a evolução, ou as circunstâncias. Mas tem algumas perguntas que são desconcertantes para os evolucionistas. Por exemplo, como é que pode existir um mal no coração humano? Por que a evolução ainda não terminou com isso? Porque se nós somos planejados por uma, vamos dizer assim, por uma seleção natural, então por que existe mal em algumas pessoas?
Isso já deveria ter sido extirpado por essa evolução. Algumas pessoas pensam que existem outras situações, mas a Bíblia vai dizer assim: quem criou todas as coisas foi Deus. O firmamento anuncia, as leis que regem o universo anunciam silenciosamente que Deus é Deus. No ano passado nós tivemos uma falta de chuva muito grande. E algumas pessoas talvez nunca tivessem notado, né, de uma geração recente aí, que estão sempre conectadas nos seus aparelhos. Por um pouco aí, talvez ainda não aconteça esse ano, mas por um pouco a energia elétrica não foi cortada. Eu queria ver o que as pessoas iam fazer sem o celular, né? Como é que elas iam se sentir. Talvez tenha gente se atire de algum prédio por causa do celular. Mas nós temos que entender que Deus é que manda a chuva. Deus é que proporciona a nós as capacidades de ter a lâmpada acesa, ter água para beber, conforto da nossa casa. Sem Deus não há nada. Deus cortar um dos detalhes aí, que é a água, você já fica em muita dificuldade. Em Romanos 1:20, nós temos um outro texto que também nos aponta essa revelação geral. Diz assim a palavra de Deus: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A Bíblia diz assim que ninguém vai poder chegar no céu e dizer assim: olha Deus, nunca eu pensei que o Senhor existisse, não tinha nenhuma prova, não tinha absolutamente nenhuma ideia. A Bíblia nos diz que são indesculpáveis, não há desculpa a apresentar, porque basta você olhar as coisas que Deus fez para perceber que Ele existe. Essa é a revelação geral. Mas nós temos também a revelação especial. E essa tem alguns outros itens que eu gostaria de convidar você a ver. Um dos detalhes aonde nós vemos a revelação especial de Deus é quando ele aparece, por exemplo, no Velho Testamento. Lá em Gênesis 3:8, nós temos Deus conversando com Adão na viração do dia. Diz assim: e ouviram a voz do Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Essa presença de Deus era palpável, visível. Eles podiam ouvir a voz de Deus, estavam no jardim ali. E essa é uma aparição de Deus, algo especial. Nós temos, por exemplo, sonhos. Na Bíblia, não todos os sonhos. Deixa eu até abrir aqui um detalhe. Não é todo sonho que vem de Deus. Mas existem alguns sonhos que a Bíblia declara que vieram do Senhor. Um deles, por exemplo, está em Daniel 2:19. Nós vamos estudar sobre Daniel daqui a algum tempo. Não hoje, né? Mas então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Então aqui, Daniel tinha feito uma oração, Deus veio até ele num sonho. Quem é uma outra pessoa que Deus apareceu num sonho também para falar assim: olha, não deixe de casar? Quem foi? Para José. José, o marido de Maria, apareceu lá em sonhos, dizendo: ó, fique aí onde você está. Depois apareceu de novo: olha, não vai voltar ali, não vai avisar, né, não vai voltar lá para a terra de Israel, vai para o Egito. Então também temos esse momento especial aí. Em Gênesis 15:1 nós temos uma visão. A visão é diferente do sonho. O sonho é alguma coisa que acontece quando a gente está o quê? Mas a visão é um sonho acordado, né? É como se fosse algo que não deveria existir, mas a pessoa vê aquilo. E nós temos em Gênesis 15:1. Olha aqui. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, aqui foi em visão. Algo que não sabemos explicar, foi visto por Abraão. Nós temos, por exemplo, em 2 Coríntios 12:1-7, também tem um homem que o apóstolo Paulo viu, que foi até o céu, mesmo estando vivo, em visão. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 12, de 1-7. Mas o apóstolo Paulo se trai nesse texto. Preste atenção. Vamos descobrir quem é esse homem. Olha aí, ó. Na verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se o corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Agora eu pergunto, ele fala assim que conhece um homem, né? Conheço um homem. Mas quem que recebeu aqui o espinho na carne para não ficar? Ele mesmo. Então ele mesmo já se apresenta aqui. Ó, conheço um homem. No caso, ele tinha tido uma visão do céu. Mas isso traria ao coração dele um orgulho. Ele poderia chegar numa igreja pregando lá e dizer assim, ó pessoal, infelizmente eu não sou um pecador como vocês, né? Eu sou apóstolo Paulo, já estive no céu mesmo sem morrer, e eu estou aqui. Mas Deus mandou alguma coisa para ele ali, uma permissão para Satanás insistir, ficar de alguma forma incomodando Paulo, para que ele não pudesse ter orgulho dessa visão que ele teve. Interessante isso. Mas você vê que essa é uma maneira de Deus se revelar. Agora, uma outra maneira também é a Bíblia. Hebreus 4, 12. A Bíblia também é uma revelação especial de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós temos como a palavra de Deus como uma revelação especial de Deus. Você tem aí nas suas mãos uma Bíblia, né? Agora, de uma forma ainda mais especial do que a natureza, mais especial do que os sonhos, mais especial que as visões, mais especial do que a própria palavra de Deus. Mas sobrou alguma coisa aí? A pessoa de Jesus Cristo. Essa é a mais profunda e mais real revelação de Deus a nós. É Jesus Cristo. Então, a presença de Jesus Cristo é especialíssima na revelação de Deus. Esse é o modo maravilhoso. João 1:1. O verbo se fez carne, habitou em... no princípio era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora o versículo 14 que eu estava lendo aqui. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Eu tenho no meu carro um aparelho que eu posso ouvir a Bíblia. Eu coloco no carro quando eu estou andando, fazendo alguma viagem, alguma coisa, e eu fico ouvindo a palavra de Deus. E nós estávamos vindo para a igreja hoje à tarde e estávamos ouvindo Hebreus 1. Eu vou ler aqui, Hebreus 1, de 1 a 3. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O livro de Hebreus está deixando muito claro que quem é a revelação, a imagem de Deus, é Jesus Cristo. Agora, muito interessante, não sei se aqui alguém já foi em algum museu ou já viu algum quadro de alguém famoso, né? Nós temos aqui, por exemplo, temos dois arquitetos aqui, ou três, uma estudante de arquitetura, dois também, né? As pessoas podem construir alguma coisa ou criar alguma coisa. Na sua profissão você pode fazer uma obra e criar alguma coisa. Aquilo demonstra e tem características que quem criou aprecia. Mas mesmo que a pessoa faça a vida inteira grandes obras, grandes construções, ou alguma pessoa que escreva livros,
ainda é difícil que nós compreendamos quem essa pessoa é pelas coisas que ela faz. Se a gente, por exemplo, pegasse um quadro de um grande pintor e nós víssemos lá a assinatura daquele pintor, aquilo lá é expressão de um momento, de uma obra criativa, mas ainda não demonstra com clareza quem esse pintor é. Existe uma diferença. Então, por mais que você veja a criação de Deus, por mais que você observe todas as coisas, a maior exatidão que você terá de Deus é na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que você precisa conhecer e reconhecer a Jesus Cristo, para que você entenda quem Deus é de fato. Por isso Deus enviou a Jesus. E em lugares mais diversos do Novo Testamento, Jesus ele usa esse termo, eu sou, eu sou, eu sou. E nós gostaríamos agora de mostrar para você alguns desses lugares. João 6, de 18 a 21. Veja na sua Bíblia, marque aí se você está anotando na sua Bíblia, grife um lugar em especial. João 6, de 18 a 21. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse, o que foi que Jesus disse? Ele não disse assim, olha, não precisam se assustar alguma coisa. Ele disse, eu sou, não temam. Aqui, além de ser Jesus dizendo eu sou, que eles conheciam, Jesus de uma forma proposital usa esse verbo, esse nome de Deus, dizendo eu sou, não precisam ter medo. Eu controlo todos os elementos, tudo foi criado por causa da minha pessoa. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Quando vocês me olham, lembrem-se da grande revelação do nome de Deus a Moisés, que vocês tanto prezam. Vocês têm Moisés como um grande líder, porque ele conhecia o nome de Deus. Mas eu digo a vocês, eu sou, estou aqui. Eu sou, eu vim, eu sou Deus. Não precisam ter medo. Jesus se apresenta como esse Deus maravilhoso para eles. E talvez eles não tenham compreendido nesse momento a profundidade. Mas olha, o texto vai dizer assim, então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Se você reconhece que Jesus é Deus, se você convida Jesus para entrar no seu barco, logo você chega ao seu destino, e você agora tem paz e tranquilidade, porque o eu sou está com você. Vamos ver um outro texto, João 18, de 1 a 8. João 18, de 1 a 8. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas e que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? E responderam-lhe, a Jesus Nazareno. E disse-lhe Jesus, sou eu, ou eu sou. A quem vocês estão buscando? E os homens disseram, nós estamos buscando a Jesus, você ouviu? Você sabe onde ele está? E Jesus diz assim, sou eu sou. Veja o que acontece quando ele diz isso. E Judas, que o traía e estava com eles, quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando Jesus disse, eu sou Deus, eu sou o dono dessas coisas, eu sou o que sou, eu sou o eterno, eu sou o Senhor, eles caíram no chão. Esse é um momento que você precisa reconhecer da palavra, que Jesus não foi preso sem querer, não foi preso porque ele não tivesse forças para não resistir, mas na verdade ele se entregou. Porque o texto continua, ele tornou-lhes a perguntar, a quem buscais? E eles disseram,
a Jesus Nazareno. E ele respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. A quem você está buscando? Se você busca a Deus para o prender, para tentar controlá-lo, saiba, você vai cair por terra. Porque Deus cumpre seus planos. Mas Jesus se entrega por você. Jesus, ele é o eterno eu sou. E ele se apresenta não só nesse texto, mas em outros, dizendo: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou Deus. Eu sou e me apresento a vocês desta forma. Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3. Porque todos entraram em pânico quando ouviram este eu sou. Judas caiu no chão, os soldados caíram no chão, todos caíram por terra que estavam ali. Êxodo 20, 2 a 5. Veja como Deus começa a sua apresentação dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem baixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas para as servir, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqui Deus está dizendo: eu sou. Eu sou o que livro você. Eu sou o que faço você ser livre. Eu sou o que trago as respostas para você. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Quando aqui diz eu sou o Senhor, quer dizer eu sou o dono. Eu tenho a posse, tenho a propriedade. Por direito tudo é meu. Por direito você é meu. Por direito eu sou o seu dono. Por direito eu quero cuidar de você. Por direito eu tenho algo maravilhoso para você. Eu sou. Assim Deus se apresenta. Mas eu queria que você abrisse também a sua Bíblia em Isaías 43, de 10 a 13. Isaías 43, de 10 a 13 diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, e para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nós temos uma compreensão errada de Deus. Nós imaginamos que porque Deus não aparece aqui agora, nós imaginamos que Ele não é o dono das coisas. Nós temos uma ideia de que, porque nós fazemos coisas que desagradam a Deus, Deus está longe, ou não existe, ou não vê, ou o mundo do jeito que está, e Deus está longe, ou Deus não pode fazer nada. Que engano. A Bíblia apresenta aqui Deus dizendo: eu sou único. É muito irônico da parte de Deus. Em textos ele diz assim: olha, eu já até procurei outro Deus, mas eu nunca encontrei outro além de mim. Não existe ninguém maior do que eu. Nem antes de mim houve, nem depois de mim haverá. Deus se apresenta assim: eu sou. Em Isaías 46, 4, Deus apresenta para você a triste realidade da sua vida em relação à sua eternidade. Isaías 46, 4. E até a sua velhice eu serei o mesmo. Ainda que até as cãs eu vos carregarei, eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e eu vos livrarei. Quando os cabelos brancos começam a aparecer, tem algumas pessoas aqui que já... Tem outras que não têm cabelo, tem umas que têm cabelo branco. Tem outras que o cabelo ainda não é branco. Tem umas que parece que não é branco, mas é, né? Mas enfim,
Aqui Deus está dizendo assim: olha, eu sempre vou ser Deus. Quando você for velhinho, eu ainda vou carregar você. Você sempre vai precisar de mim. Você sempre vai precisar de Deus. Ah, como nós nos sentimos poderosos. Como nós nos sentimos os donos das coisas. Mas Deus nos coloca naquela realidade. Isaías 48:12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. E as pessoas dizem que o Deus do Velho Testamento não é carinhoso. Quer ver? Isaías 51:12. Deus está dizendo: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? Quem nos consola é Deus. Se você está buscando alguma outra coisa, algum outro exemplo, tome cuidado, porque é o único que pode trazer alegria ao seu coração, pode colocar todas as coisas em ordem na sua vida, é o eu sou. Não existe outro caminho. João 8:24. Jesus vai dizer aqui: e por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que diz o texto em João 8:28, não credes o quê? Que eu sou. Vocês não creem que, Jesus dizendo, vocês não creem que eu sou Deus. Vocês não creem que eu e Deus somos um. Por isso que vocês vão morrer nos vossos pecados. Você poderia viver sem pecado para sempre, mas se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é o eterno, você vai morrer nos seus pecados. João 8:28. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Quando eu for levantado naquela cruz, aí então é que vocês vão ver quem eu sou, usando o nome de Deus. E nada faço por mim mesmo, mas falo do meu Pai que me ensinou. E aqui, eu já disse, mas vou repetir. Eu vou abrir um parênteses aqui. Queridos, na eternidade, já disse isso aqui, mas quero que você aprenda isso. Na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fizeram uma combinação. Eles decidiram criar o homem. E existia então a necessidade, quando cria-se outro ser, quando cria-se alguém que tem uma persona, uma identidade, a necessidade de ordem, a necessidade de combinação. Às vezes aqui na igreja a gente faz algumas reuniões, nós estamos combinando coisas para que as coisas funcionem. E na Trindade no céu, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam conversando sobre o homem, Deus Pai, ele disse, olha, então alguém tem que dar a palavra final aqui. E nesse momento Jesus disse, eu vou lá, eu sou aquele que será o Filho. Que você não pense que Jesus nasceu, Jesus nunca foi gerado. Aquele texto de Salmos, hoje te gerei, é essa conversa, é esse acordo entre as três pessoas que são Deus, dizendo, eu serei o Filho, o Senhor será o Pai e Ele será o Espírito, porque os três têm os mesmos atributos eternos, eles três podem fazer as mesmas coisas, mas houve um combinado. Sim, eu me submeterei, eu vou lá, eu vou morrer. Em mim serão criadas todas as coisas. Mas a palavra final é tua. O Senhor que é agora, que é tido como Pai. E o Espírito Santo então que traz vida e existência a todas as coisas. E esse combinado, nós estamos dentro dessa história. E Jesus na eternidade fez isso. Ele decidiu morrer por nós antes mesmo da fundação do mundo, ou na fundação do mundo. É um combinado. O nosso Jesus é tão maravilhoso porque ele disse, eu vou lá, Pai. Eu serei o Filho. Eu vou me submeter ao que o Senhor está dizendo porque eu tenho que ensinar para eles obediência. Eu tenho que ensinar a eles que eu também vou obedecer voluntariamente. Que obediência não é uma questão de imposição, mas é uma questão de vontade, de liberdade. Eu escolho obedecer.
E quando Jesus vem ao mundo, então ele faz essa declaração: eu não vim falar de mim mesmo, mas eu falo como o Pai me ensinou. Porque naquele combinado eterno existe uma necessidade de que Jesus diga: eu aprendi obediência, eu sei obedecer, eu me tornei servo, me esvaziei da minha glória em amor às pessoas. Por isso, queridos, que Jesus é tão maravilhoso. Jesus não é menos Deus. Jesus não é uma parte de Deus frágil que morre, tem sede e alguma coisa, e sono e frio. Mas Jesus é a parte de Deus que Deus decidiu se dar por nós, se esvaziar da sua glória. Tanto isso é verdade que em João 17 Jesus vai dizer: eu quero que a minha glória que eu tinha antes volte a existir, quando eu for para o Senhor outra vez. E esse combinado eterno, essa unidade de três, é algo especial. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, para um casal. Os dois serão um, mas aí no caso uma só carne. Mas a trindade, ela é um só, em unidade. É a pluralidade e unidade. É algo maravilhoso. E é isso que Deus diz: eu sou o que sou. Você não precisa entender quem eu sou. Você não precisa entender de teologia. Você não precisa entender sobre quão eu sou. Mas você tem que olhar para o meu Filho Jesus Cristo. Ele é a imagem perfeita do que eu sou. Ele expressa quem eu sou. Ele expressa o meu caráter. Ele expressa o meu amor. Ele expressa como eu quero que as coisas sejam. Esse combinado especial. Aí Jesus vai dizer, em João 8, 56 a 58, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens uns 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou Deus. Você venera alguma coisa? Os judeus veneravam Abraão. Aqui Jesus está dizendo: olha, vocês veneram Moisés, vocês veneram Abraão, mas eu sou Deus. Como está a sua vida? A quem você está venerando? Quem é que você está colocando no lugar de Deus na sua vida? Quem você está colocando no eu sou na sua vida? Cuidado. João 13, 19. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Quantos textos nós já devemos ter lido aqui hoje à noite que Jesus está dizendo eu sou? Vários, né? É uma revelação contínua. Jesus anda um pouco e diz: olha, pessoal, discípulos, eu sou Deus, hein? Vamos continuar. Olha, vocês se esqueceram, eu sou Deus, hein? Tá certo? Vamos lá. E assim Jesus foi caminhando na terra e dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. Em nome de Deus. João 20, 27 e 28. Qual é a exata compreensão que nós devemos ter quando reconhecemos que Jesus é Deus? Tomé, ele tinha um probleminha, né? Alguém sabe qual era o probleminha de Tomé? Tinha um probleminha. Ele tinha pouca fé, né? No meu tempo a gente chamava Tomé do crente bully, o crente de pouca fé, né? Aí, essa é a antiga, né? Muito bem. Quem riu é porque não conhecia. Quem não riu é porque não entendeu ou já conhecia. Muito bem. João 20, 27 e 28. Jesus disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Viu? Aqui a Bíblia está dizendo para a gente ser crente. Está vendo? A Bíblia fala para a gente ser crente. Se alguém falar assim, você é crente, fala, sou porque Jesus mandou. Está aqui, ó. João 20, 27 e 28. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Só então Tomé reconheceu que Jesus era quem ele tinha dito por 3 anos que ele era. Às vezes tem gente na igreja, pode estar aqui por muitos anos, pode ouvir da palavra de Deus, mas ainda não percebeu quem Jesus é. Sabe a minha oração?
A minha oração é que você saiba quem Jesus é. No dia que você souber que Jesus é Deus, a sua vida será totalmente transformada. Você cairá de joelhos e dirá como Tomé: Senhor, Deus, me perdoe. Me perdoe pela minha falta de fé, me perdoe pelos anos que eu andei contigo. Eu vi o Senhor dizendo eu sou, vi os milagres, vi as maravilhas, vi o seu amor, vi o Senhor morrendo na cruz, mas eu não criei no Senhor até esse dia. Ah, que dia glorioso é o dia que você reconhece que Jesus é Deus. A sua história muda. A quem buscais? Em João 1,45, João já começa dizendo: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Esse homem já estava procurando. Natanael procurava o Messias. E Filipe foi dizer: eu encontrei quem nós estávamos procurando, eu encontrei a quem a gente busca. A minha busca chegou ao fim, eu encontrei Jesus. Eu queria dizer a você, que está aqui nessa noite, você que tem muitas dúvidas sobre Jesus, né, sobre Deus, sobre a Bíblia. Eu vou dizer, aqui diante de você tem um pregador que é a pessoa mais incrédula do mundo. Mais cética. Você não me conheceu quando eu tinha 15 anos. Você não tem ideia de como eu zombava da Bíblia. Meu pai, pastor, e eu achava todo tipo de defeito na palavra de Deus. E eu li a Bíblia de propósito, para achar defeito. Mas um dia eu me deitei na minha cama, no meu quarto, e eu falei assim na minha oração: Senhor, não tem razão nenhuma desse livro. Por que o Senhor foi morrer pela gente? Por que o Senhor não apagou tudo e fez? Não, o Senhor não é Deus poderoso? O Senhor não é Deus que reina? Não é o Deus assim que a Bíblia fala que sabe todas as coisas? Então por que o Senhor deixou a gente pecar? Por que o Senhor morreu na cruz? Por que tudo isso? E por quê? Mas aí Deus me respondeu assim. Para você não pode, talvez não fazer sentido isso. Mas eu ouvi claramente: porque eu amei. Porque eu amei. Eu não destruí vocês. Eu não apaguei o universo que eu fiz. Porque eu amei. Eu permiti que você nascesse nesse mundo cheio de pecado, com tanta dor, tanta tristeza, tanta decepção, porque eu amei. Eu permito que você viva e zombe de mim, e leia a minha Bíblia, e ria de mim, porque eu amei você. Eu sou aquele que te ama. Eu sou aquele que morreu por você. Eu sou aquele que perdoa os seus pecados. Sabe, daquele dia em diante eu não tenho mais dúvida nenhuma. Nunca mais eu tive qualquer dúvida a respeito de Deus. Nunca mais eu perguntei nada, nem para o meu pai que é pastor, nem para minha mãe, nem para professor de EBD, nem para ninguém. Porque eu descobri que a resposta para todas as coisas é porque Deus é aquele que ama. Isso é suficiente para mim. Isso mudou a minha vida. Quando eu tinha 19 anos, eu senti a chamada de Deus ao ministério. 4 anos sem fazer nenhuma pergunta. Depois mais 25 anos sem fazer 22 anos sem fazer nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. Ó Deus, por que o Senhor me chamou para ser pastor e eu não sou pastor? As pessoas perguntavam para mim, eu falo: deixa. Deus é. Deus é o que é. Deus sabe o que está fazendo. Deus nos ama. Deus ama você. Pare de ter dúvida. Tenha um encontro com o eu sou.
Tenha um encontro real, abra o seu coração, seja sincero, derrame perante Ele todas as suas ansiedades, as suas dúvidas, coloque o que incomoda você, deixa Jesus entrar no seu coração e Ele ser, além do Senhor de todas as coisas, ser o Senhor da sua vida. Porque Ele já é, mas você não sabe. Tem uma realidade contundente que você precisa saber. Algumas pessoas pensam que escaparão de Deus. Querido, se você não aceitar que Jesus é o Filho de Deus, mesmo indo para o inferno sem salvação, você reconhecerá que Jesus é o Senhor. Porque todo joelho se dobrará. Mas tem uma coisa, abra sua Bíblia em Lucas 7. É triste ler esse texto da palavra de Deus. Lucas 7, 19 a 23. Talvez essa seja a sua dúvida. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 7, 19 a 23. E João, aqui João Batista, João chamando os seus 2 discípulos, enviou-lhes a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Viu o que Jesus fez aqui? Jesus estava num lugar que tinha gente endemoniada, que tinha gente cega, que tinha gente com todo tipo de problema, e ele não fez nada, tá certo? Estava lá, não estava? Jesus fez alguma coisa? Não fez nada. Mas quando João mandou seus discípulos, e os discípulos chegaram até João, e eles chegaram assim e falaram assim: Jesus, o Senhor é Jesus mesmo, ou nós tínhamos que ver outro? O que Jesus fez? Jesus começou a apresentar sinais. A quem Jesus apresenta sinais? Aos que não creem. Difícil ouvir isso, né? Jesus apresenta sinais aos que duvidam dele. Se você crê, você entra numa outra dimensão. Você não fica mais na terça-feira da cura do pé direito da bênção. Você tem a terça-feira da entrega total ao Senhor, a quarta da entrega total ao Senhor, a quinta da entrega total ao Senhor, a sexta da entrega total ao Senhor. Por quê? Porque você vive na dimensão da fé. Você sabe que Deus é. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ah, que pena João. João duvidou de Jesus. João se escandalizou de Jesus. Não vou ler o texto agora, mas houve aqui João disse assim: é assim que Deus é? É assim Deus andando aí? Eu pensei que ia vir alguma coisa especial. Querido, quando Jesus entra na sua vida, não se importe se os milagres acabarem, porque o maior milagre já aconteceu. Você foi transformado. E isso, nenhuma ressurreição, nenhuma volta de visão, de surdez, etc., pode tirar, que é Jesus transformar a sua vida. Não se iluda. Creia que Jesus é. Mateus 17, vou ler de 2 a 8. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem eu tenho prazer. Escutem a ele. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a... O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: uns creem em Moisés, uns creem em Elias, mas quando Deus aparece, toda névoa se dissipa e só fica Jesus. Só resta Jesus.
Não existe nenhuma outra pessoa, mesmo Moisés, mesmo Elias, grandes profetas, grandes homens de Deus, mas na presença de Jesus, na revelação de Deus, só fica Jesus. É Ele quem coloca as coisas nos seus devidos lugares. Jesus já colocou a sua vida no seu devido lugar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 6, 68 e 69. Para quem iremos nós, disse Pedro, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu. Eu desejo que você tenha uma palavra sobre a sua vida de Jesus. Eu não vou ler os textos por causa do horário, mas em João 19, 28 e 30, em Apocalipse 21, 6, tem essa palavra. Na verdade, são duas palavras. Jesus disse isso na cruz e vai dizer isso no final da história. Mas eu queria que ele dissesse isso sobre a sua vida. E a palavra é: está consumado. O eu sou fez tudo em você. Terminou a sua obra em você. Ele mudou você. Ele tirou de você tudo aquilo que não servia. Ele transformou a sua vida. Você está disposto a aceitar a Jesus? Está disposto a deixar Jesus ser o Senhor da sua vida nessa noite? Vamos orar? Senhor, estamos diante de Ti. Pai, nós temos vivido uma vida distantes, uma vida onde o Senhor não tem reinado em nosso coração, mas nessa noite queremos colocar-nos a Teu dispor. Queremos abrir a porta do nosso coração. Vem, Senhor, entra, ceia conosco, Pai. Ó Deus, seja em nossa vida o que o Senhor já é desde a eternidade. Nós reconheçamos o Teu Filho como o Senhor de todas as coisas, como nosso Salvador. Fica com a Tua igreja que professa o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé para eu implementar a bênção apostólica.